Olá pessoal, tudo bem? Este vídeo aqui não é exatamente sobre prata, mas sobre uma coisa muito mais cotidiana, muito mais imediata nas nossas vidas. Então, basicamente, né, na manhã de hoje, eu fui à padaria comprar um pãozinho. Não é muito bonito, né, mas tá fresquinho, ainda tá gostoso. E eu percebo que isso vai ser um item de luxo. Nós temos um prognóstico bem pessimista, na produção de trigo, na próxima safra. Eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo, você pode ler, se você não alguns vão estar em inglês, então talvez você precise usar um tradutor, mas apenas para que você saiba que eu não estou inventando groselha, eu não venho aqui causar sensacionalismo ou falar groselha, eu procuro sempre avaliar muito bem antes de trazer as informações aqui. Mas o ponto é, coincidentemente, nós temos um tipo de doença que ela pode estar incubada em locais onde comida é armazenada, grãos, né, silos, caminhão, navio, enfim, locais onde você que mora no interior aí sabe que é comum ter proliferação de ratos. E boatos anedóticos, né, ouvindo de pessoas do meu círculo pessoal, morando em pessoas que moram em regiões geográficas distintas e distantes uma da outra. E assim como eu também vi isto acontecendo na Austrália, se eu achar a notícia que eu vou colocar, está ocorrendo uma infestação de ratos, né, em locais onde tem grãos. Se este animal é o vetor de tal doença, e este vetor está na fonte de comida ou no armazenamento de comida, parece que isto é mais uma pitada de sadismo, né, na segurança alimentar. Então nós temos fazendeiros, né, pessoal que planta pensando em plantar menos. Temos uma questão de fertilizante, a logística e produção de fertilizante, principalmente o nitrato, está afetada por causa deste conflito lá no Oriente Médio, né? O gás natural ele é utilizado para produzir amônia em um processo químico chamado Haber-Bosch. Então é dali que é tirado, sei lá, o hidrogênio, né, para se juntar no nitrogênio e fazer o nitrato. Como você teve uma queda brutal na oferta e transporte de gás natural, né, devido ao conflito, você já teria menos nitrato. Ou ureia, né, no caso, ureia. Nitrato, ureia vai mudar ali um pouco, mas você entende o que eu estou falando, né? Então nós temos menos nitrogênio, nós temos o diesel mais caro, o que de certa forma para certas empresas ou fazendeiros, né, agricultores, se torna um pouco inviável ou caro. Talvez ele plante menos esse ano, né, só para manter as coisas funcionando, ele não está nem esperando ganhar alguma coisa. E nós temos ainda certos fatores climáticos, né, que podem afetar a produção de alimentos no geral. E o trigo está sendo aí um dos primeiros a soar o alerta. E por que que o trigo é importante, né? Pô, você vai deixar de ter bolo, pão, que é pelo menos nós ocidentais não comemos arroz o tempo inteiro, né? No café da manhã, na janta, né? Existem outros lugares que comem arroz até com arroz. Mas aqui a gente gosta de um pãozinho torrado, um misto quente, um bauruzinho, né? Isso aí vai se tornar talvez um pouco mais caro, ou você vai comer um pãozinho com fécula de mandioca para compensar a alta do trigo. E a gente sabe que fica uma porcaria, né? O pão pode ficar gostoso na hora, mas ele não aguenta um dia. Ah, eu vou colocar aqui os dados assim, só para ter uma dimensão, né? Então, no mundo seria apenas 3% de queda esperada do preço da produção de trigo. Só que veja bem, nós estamos, por exemplo, na América do Sul. A Argentina é quem mais nos fornece trigo,
E aí eles vão ter uma queda de 25% na produção de trigo. Não adianta de nada a Rússia, sei lá, algum outro país mais distante ter uma produção brutal de trigo e esse trigo não chegar até nós. Estados Unidos é esperado uma queda de 21% na produção de trigo, né? Tipo, a maior queda nos últimos 55 anos. União Europeia, nota, União Europeia, não estamos falando da Ucrânia, então não sei quanto que a Ucrânia estaria produzindo de trigo. Queda de 6%. Canadá, entre 10 a 12%. E Austrália, queda de 19% na produção de trigo. Então, assim, eu entendo que isso é bem substancial. E tem um detalhe, né? Canadá, Austrália, os países da União Europeia, Estados Unidos, eles são países que eles têm um poder de compra maior do que o nosso. Embora eles estejam passando por né, certas dificuldades financeiras bem relevantes, né? Não é muito diferente daqui, só é um pouco menos pior. Eles têm mais poder de compra para comprar trigo no mercado. Então, nós brasileiros estaríamos disputando um item essencial para a nossa alimentação com países que têm moedas mais fortes do que a nossa, né? Isso torna a coisa um pouco mais interessante. E então se torna inevitável. Nós percebemos que provavelmente ali a partir de agosto, de setembro, o preço do pãozinho vai começar a ficar mais caro. E não é apenas uma questão de preço, é uma questão de não ter trigo, né? Ou não ter o trigo suficiente para atender a demanda das pessoas, principalmente as que dispõem de menos recursos. E conforme as coisas vão se desenvolvendo, eu vou falar assim, eu não falo isso com maneira né, intenção de te deixar em pânico, mas obviamente de criar um senso de urgência, né, para que você haja. Entenda, as coisas não vão voltar a ser como eram antes de 2019, né? Nós estamos vivendo um mundo em uma transformação que ela é forçada, ela não é orgânica, e por enquanto parece que os caras maus estão ganhando, né? Então, até nós termos um cenário de reversão, né, desse pêndulo retornar a uma normalidade, parece que as coisas vão ficar um pouco mais difíceis, né? Ah, essa questão de data center aí, eles montam, pegam uma cidadezinha no meio do nada e montam lá um local onde vão ficar os computadores processando a IA e tal, né? Então, eles disputam água e energia com a população local, sobe o custo da energia, diminui a oferta de água, seja para agricultura ou para consumo humano. Para que estão montando esses centros de IA? É para controlar a tua vida. É para criar essa falta de alimento. A solução para isso é um governo com identidade digital. Sua comida vai ser dosada, racionada através de um QR Code, seu combustível, e certas liberdades individuais vão ter que ser sacrificadas pelo bem comum. Esse é o discurso que eles vão apresentar, né? Então, a ideia de prata num cenário desse, de metal precioso, seja para você resolver certas necessidades mais imediatas do seu âmbito local, seja para você preservar a sua riqueza em um momento conturbado. Se existe uma coisa que tira governo do poder, e hoje a gente tem que entender que governo não é simplesmente o cara que está sentado na cadeira, mas as pessoas que financiam ele, né, as pessoas que o colocam lá. Existe uma componente muito mais de empresas, não empresa comum, vamos pensar, Facebook da vida, empresas do porte do Facebook, para mais, né? Que elas não têm face, você não sabe quem é o dono, você não sabe quem são os acionistas, de quem é o dinheiro que eles estão operando, né? Essas entidades, né, são quem de fato controlam a nossa vida e implementam, impõem leis e tal. Então, eles sabem que uma das poucas coisas que muda a ordem vigente, né, é fome, é povo com fome. Se a partir de um certo momento
o salário do cidadão 50%, 60% ser usado apenas para comprar comida, é aí que as coisas começam a ficar um pouco caóticas e as pessoas vão começando a ficar desesperadas. Então tem um ditado que diz que você está a 9 refeições de distância entre a ordem e a anarquia. E é mais ou menos esse o cenário que se torna imprevisível, né? Onde coisas ruins podem acontecer e que você não seja o cara que vai estar lá desesperado na fila para comprar um pãozinho, né? E de repente acabou o pão. Como eu já falei em alguns vídeos atrás, né? Você pode ser inclusive muito rico, ter vários dígitos na tela do seu banco, mas se você não estiver preparado, você vai para a fila do sopão igual, né? Eh, porque eu não vou comer prata, eu não vou comer ouro. Você também não come cédulas, você também não come moedas de real, de aço, de níquel, né? E se alguém tem um excesso, alguém produziu bastante trigo, bastante pão, o que que ele vai fazer? Ele tem um problema. Ele tem bastante pão, já é o suficiente para ele e para mais 10. Então ele vai trocar com você por alguma coisa, né? Obviamente que o que você tem que ter é alguma coisa de valor para que justifique a permuta, justifique a troca. E é um cenário que ele é, como é que eu vou colocar assim? Ele é provável e possível, né? Talvez hoje não parece ser tão provável, mas com certeza é possível. E a dúvida que fica é quando começaria e quando termina, né? Apenas isso. Eu acho que dependendo do local que você vive, esse tipo de cenário ele se torna muito mais provável, né? Muito mais possível de acontecer. Então, a ideia da prata nesse cenário é simplesmente você preservar riqueza, né? Passada a crise, você tem a sua gordura para queimar e recomeçar a tua vida. De repente, um novo negócio, uma nova tecnologia, não importa, né? A gente não sabe como é que vai ser no outro lado da crise, né? E para necessidades imediatas, você tem alguma coisa de valor, honesta, clara, que você pode resolver um problema mais imediato e urgente, né? Seja para você ou para alguma pessoa da sua família. Então, assim, meu intuito aqui, né, na verdade, eu nem queria falar de prata, estou dando contexto apenas, mas eu me sinto na obrigação de alertar sobre essa questão do trigo, né? Porque venho muito a calhar junto com esse novo ah, patógeno, né? E nesse momento onde combustível está escasso e fertilizante está escasso e caro, se torna inevitável. Vamos projetar o seguinte: você é agricultor. Vamos pensar o que, né, o agricultor tem na cabeça hoje. Será que ele vai plantar a mesma quantidade que ele plantava ano passado, 2 anos atrás? Né, eu conheço um cara aí, né, encontrei um dia na rua e conversamos, e ele disse que ano passado ele levou um pau na cebola, né, perdeu 500 conto plantando cebola, não deu certo. E volta e meia você vê assim notícias, às vezes que o pessoal acaba quebrando, né, perdendo dinheiro. E por que que eles vão plantar da mesma forma que eles plantavam antes? Tem uma outra componente também. Se o cara vai plantar menos, ele vai contratar menos pessoas. Então, você tem outras pessoas ainda que vão deixar de ter uma renda, né? Por mais simples que seja o trabalho, o cara conta com aquilo ali para sobreviver. Então, é um tipo de colapso gradual e sistêmico de tudo. Não tem muito como fugir, né? Não estou aqui para também deixar as coisas floreadas. Só que eu acho que a gente tem que analisar e entender qual é o risco real, né? Qual que é a situação real, sem cair em pânico. Porém, é inevitável percebermos que teremos comida mais cara por já o custo de produção, né? Diesel e fertilizante, risco do fazendeiro não ter lucro, né? Falta de crédito rural, então, né? E tem uma questão climática aí que, né, eu já falei aqui,
Eu não acredito em aquecimento global, em mudança climática, essas histórias aí do peido da vaca e do CO2. Para mim, isso é uma das maiores falácias que inventaram para implementar todos esses sistemas de controle, né? Eu, na verdade, vejo nós entrando em um período de resfriamento. E como, né, aquele cara que criou o filme Uma Verdade Inconveniente, lá em 99, dizendo que não teríamos mais gelo, que o urso polar ia morrer porque não ia ter onde morar. Agora ele está começando a falar do resfriamento, né? Então, a meu ver, é um ciclo solar. Ciclos solares, como se o Sol fosse um coração pulsando, e agora a gente estaria entrando numa fase de contração e menos energia quente saindo do Sol e, portanto, frio. Mas essa é uma convicção minha, né? Você não precisa acreditar em mim, né? Não é essa, eu não estou aqui para te convencer sobre isso, né? Só estou colocando a minha perspectiva que eu vejo nas próximas décadas um frio que já causaria uma inflação nos alimentos. E no mais é isso. Então, o recado está dado. Eu espero que você faça a tua pesquisa, se prepare, né? Se você entende que a prata ela faz parte dessa, vamos dizer assim, dos recursos que você precisa ter para passar esse período conturbado, conte comigo, né? E no mais, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário abaixo e compartilhe com quem você acha que esta mensagem é relevante, tá bem? Então é isso, muito obrigado e até breve. Tchau, tchau.